Nesta videoaula estaremos trabalhando o conjunto dos números inteiros. Vamos iniciar esta videoaula com o módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Então, o número inteiro, nós já sabemos o conjunto deles, que vai envolver os números positivos e os números negativos. Está aqui a representação de uma reta. Eu tenho os positivos para a direita e os negativos para a esquerda, sendo o zero a origem, que é neutro, nem positivo nem negativo. Analisando a imagem, vemos que o menos 3 está a 3 unidades da origem, que o mais 3 também está a 3 unidades da origem, mas em sentido oposto ao menos 3. Então, pessoal, dá para ver aqui, se você for só conferir aqui, quantas unidades está aqui, 3 aqui da origem, mais 3 unidades, e o menos 3 também. Eu tenho 3 unidades. É como se eu tivesse um ponto de referência, imaginando assim, uma cidade. Se eu for para a direita da cidade, eu vou no sentido positivo. À esquerda da cidade no sentido negativo. E o zero, aquela cidade que eu tive como ponto de referência, ele seria o marco zero, tá bom? Mas se eu me dirigir a 10 km para a direita da cidade, ficando mais 10, e 10 km para o menos 10 km, nesse caso aqui, para a esquerda da cidade, a distância vai ser a mesma. O caso não vai ter caso de diferença, A quantidade de quilômetros percorrido é a mesma. Por isso que nós trabalhamos com o módulo. O que é o módulo? Todo número em módulo, ele fica positivo. Qual o módulo de menos 3? Mais 3 é o valor absoluto do número. Qual é o valor absoluto de menos 3? É 3. Qual é o valor absoluto de menos 10? O valor absoluto de menos 10 é igual a 10. Tá bom? Então, todo número em módulo resulta em um número positivo. E se caso colocar o número positivo, aqui mais 10, coloca o módulo de mais 10. O módulo de mais 10 igual a mais 10, certo? Essa distância de um número à origem é chamada de módulo, ou valor absoluto de um número. E é representado da seguinte forma: módulo de menos a, o módulo de menos a é igual, já vimos, módulo menos a, que é igual a A. O módulo de um número sempre será positivo, pois ele representa uma distância variável positiva. Tá bom? Então, módulo é o valor absoluto de um número, e esse módulo, sempre, ou colocado o número em módulo, sempre vai ser o que? Positivo. E, geralmente nós utilizamos o módulo nessa questão de distância, para saber a distância percorrida, tendo um marco zero aí, foi para a direita e vai para a esquerda, para comparar essas distâncias, tá bom? Então, nós utilizamos o módulo para descobrir esse valor absoluto. Continuando, pessoal, temos alguns exemplos aqui, módulo de menos 3. Qual é o módulo de menos 3? Tirando do módulo, fica o quê? Mais 3. O módulo de mais 2. O módulo de mais 2, mais 2. Tá? O módulo de 0, 0. O módulo de menos 9, mais 9. O módulo de mais 10, módulo de mais 10, mais 10. Módulo de menos A, o módulo de menos A mais A. E o módulo de A mais A. Tá bom? Também simples, certo? O módulo só serve para transformar o número negativo em um número positivo. Continuando, números inteiros, no caso números inteiros ou simétricos. Chamamos por números opostos ou simétricos aqueles números que possuem mesmo módulo ou valor absoluto, isto é, aqueles números que estão à mesma distância da origem, porém em sentido opostos. Sendo assim, podemos afirmar que... Aí nós voltamos aqui à reta novamente, aqui, a reta numérica. Aí nós temos o seguinte aqui, nós temos aqui o mais 3, tá bom? Qual é o número negativo que vai ter um módulo igual a mais 3? É o menos 3. Logo, o simétrico ou o oposto de mais 3 é o número menos 3. Temos aqui alguns exemplos aqui.
Menos 2 e mais 2 são opostos ou simétricos. Aqui também ó, o menos 3 e o mais 3, que já vimos aqui. Ó, o mais 4 e o menos 4. E o mais A e menos A. Então são números simétricos, né, pessoal? Aqueles que o módulo são iguais. O módulo, qual é o número? Qual é o número que vai ter um módulo igual a mais 5? O número que tem um módulo igual a mais 5 é o menos 5. Então, o módulo de menos 5 mais 5. Então, o oposto de mais 5, menos 5. Ou simétrico de mais 5 é menos 5. Continuando, dando continuidade, né? Comparação de números inteiros, tá bom? Comparação de números inteiros. Aí vem aqui a pergunta. Qual temperatura é mais baixa? Aí vem aqui, menos, só voltando, eu tenho aqui ó, menos 5, tá bom? Menos 5, menos 2 e mais 2. Então, qual é a temperatura mais baixa nessa situação aqui? Então, a temperatura mais baixa, todo mundo vai imaginar logo, saber, né? Lógico que a temperatura mais baixa é a menos 5. Então, menos 5 é onde está mais frio, tá bom? Então, menos 5, depois vem quem? Menos 2 e depois mais 2. Então, qual é a temperatura mais baixa? A temperatura mais baixa é menos 5 graus Celsius. Então, pessoal, essa comparação você vai utilizar, utilizamos esse sinal aqui, ó, que chamamos de maior, menor e também, às vezes, utilizamos o sinal de igualdade. Então, maior, menor ou igual, tá bom? Então, aqui, para mim pegar dois números aqui, vamos pegar aqui dois números na reta numérica aqui, ó. Vamos ver aqui o número menos 5, que é a temperatura menos 5 graus Celsius e menos 2 graus Celsius. Comparando, qual é a temperatura menor? Qual é a temperatura mais baixa? Que nós já vimos, né, que é menos 5. Então, menos 5 vai ser o que? Menor que menos 2. Como é que eu vou fazer para estar descobrindo qual é o número inteiro menor, qual é o maior? Você vai fazer isto, vai sempre observar o zero. Para a esquerda, o número negativo, mais eu vou me distanciando de zero, mais eu vou ficando menor. E para a direita, na medida que vai se distanciando de zero, vai ficando maior. Por exemplo, aqui, ó, 2 é maior que 1, 3 é maior do que 2. Já para a esquerda vem o contrário, ó. Menos 1 é maior que menos 2, menos 2 é maior que menos 3, menos 3 é maior que menos 4, porque à medida que eu vou me distanciando de zero, eu vou ficando cada vez menor. Dá para a gente concluir isso com a temperatura, né? Qual é a temperatura menor? A temperatura menor é menos 5. Por quê? Porque está muito mais abaixo de zero que menos 2, está mais distante de zero, tá bom? Então é isso, né? Lembrando que sempre um número negativo vai ser menor que qualquer número positivo, tá? Sempre um número negativo vai ser menor do que zero, está abaixo de zero. Continuando, vamos ver o que vem aqui em seguida. Tem algumas comparações aqui, ó, alguns exemplos aqui. Então aqui, ó, menos 1, ele é maior que menos 4. Por que ele é maior que menos 4? Porque o menos 1 está à direita de menos 4. É aquela situação que eu coloquei, né? Está mais próximo de zero. Então, se está mais próximo de zero, é maior. Está à direita de menos 4. Mais 2 é maior que menos 4. Porque ele está à direita de menos 4. Outra conclusão que nós podemos tirar, né? Se o número está à direita, ele é maior. Tá bom? Continuando. Menos 4 e menos 2. Porque menos 4 está à esquerda de menos 2. Né? Então, menos 4 é maior que menos 2, aqui está o contrário aqui, né? Menos 4, ele é menor, vamos arrumar aqui. Menos 4, ele é menor que menos 2. O menos 4 é menor que menos 2 porque ele está à esquerda de menos 2. Então, menos 4 é menor que menos 2. Continuando, eu tenho menos 2, tá bom? Menos 2 é o quê? Menor, também aqui vamos corrigir, né? Menos 2, ele é menor que mais 1. Então, menos 2, ele é menor que menos 1, pois
porque o menos 2 está à esquerda de mais 1. Se estiver localizado à direita, é maior. Se estiver localizado à esquerda, é menor. Tá certo? Então, só corrigindo essas duas aqui, né, que o sinal estava invertido. Tá bom? Então é isso, né, pessoal? Lembrando sempre, quem estiver mais próximo de zero, caso os números da esquerda, né, esse é o maior, tá? Mas fica esse lembrete, né? Se o número ele está à direita do outro, se ele estiver à direita, ele é maior, como menos 1 é maior que menos 4. Se ele estiver à esquerda, como aqui é o menos 4 e menos 2, menos 4 ele é menor que menos 2. Por que o menos 4 é menor que menos 2? Porque ele está à esquerda de menos 2. Tá bom? Se lembrando disso, dá para fazer a comparação, né, sem medo de errar. Tá? A gente vai ficar por aqui, né, neste vídeo. Continue estudando, fazendo as atividades, né, do livro didático e até a nossa próxima videoaula.